Bom dia, meus queridos. Está começando mais um Reino de Deus em 7 minutos. E hoje nós estamos estudando o último capítulo de Tito, capítulo 3. E eu quero ler com vocês o versículo 8, onde Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Veja bem, Paulo falou: olha, eu quero que você afirme categoricamente, ou seja, algo que é de extrema importância, de extrema valia. Quando Paulo usa essa palavra categoricamente, está dizendo: olha, isso é importante, então afirme isso com fervor, com intensidade, Deixe isso muito claro para eles, que eles têm que ter uma boa conduta, que eles têm que praticar boas obras. Do que Paulo está falando aqui? O que é útil, aos homens? O que é excelente? Quais são as coisas que são excelentes aos homens que Paulo estava falando aqui? Ele estava falando da conduta cristã. Então ele divide, por assim dizer, essa fala em duas partes. Primeiro ele fala do versículo 1 em diante: olha, lembre a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então Paulo fala: olha, tenha uma atitude cristã para com todos os homens. Paulo dizendo: não é só com a igreja que você deve ter uma boa conduta, não é só com as pessoas do seu convívio espiritual que você deve ter uma boa conduta. Não, você tem que ter uma boa conduta com todos os homens, se sujeitando às autoridades, estando sempre pronto para fazer o que é bom, não mentindo, não caluniando, não levantando falso testemunho, mas ao contrário, sendo amável e tendo uma verdadeira mansidão para com todos os homens. É fácil pedir isso? Será que Paulo não sabia o que estava pedindo? É claro que Paulo sabia. Ele sabia que era algo difícil, sabia que nem sempre a justiça humana julgaria segundo a justiça divina. Ele mesmo, Paulo, foi quantas vezes preso injustamente, mas ele afirma, o mesmo Paulo que foi preso injustamente várias vezes, que foi várias vezes julgado pelos homens, condenado pelos homens, que várias vezes foi perseguido pelos homens. Ele fala: olha, a nossa atitude para com eles tem que ser diferente. Querido, a partir do momento que você veio fazer parte do reino de Deus, a sua atitude tem que ser diferente da que você tinha anteriormente e da que as pessoas têm para com você. Não há mais espaço para você pagar, por exemplo, mal com mal. Mas, na verdade, agora você tem que pagar o mal com o bem, você tem que fazer o bem àquele que te persegue muitas vezes, e isso realmente não é fácil, mas é bíblico e você tem que fazer. Nós vivemos muitas vezes numa geração do toma lá da cá, bateu, levou, enfim, mas a Bíblia nos ensina que nós, enquanto cristãos, devemos fazer diferente. Então eu vejo aqui Paulo nos exortando através de Tito, através da carta a Tito, como igreja, para que a gente tenha uma conduta diferenciada. Deus espera de mim, de você, uma conduta diferenciada na face da terra. É isso que vai fazer de mim, de você, pessoas diferentes. É isso que vai deixar o Evangelho de Cristo notório em nós, um viver diferente. O viver diferente é que faz diferença. Então eu quero que você entenda isso nesse dia. Então ele começa, então ele fala: não calunie, seja pacífico, seja amável, mostre sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. E ele diz: por quê? Porque outrora você também estava cego, outrora você também fazia as mesmas coisas, outrora você errava do mesmo jeito, outrora, no tempo passado, enquanto você vivia nos seus delitos e pecados, enquanto você não tinha o conhecimento do Cristo, e enquanto Jesus ainda não vivia em você era igualzinho a eles, você errava igualzinho a eles. Então agora é a hora de você, sabendo da ineficiência deles e do domínio do pecado na vida deles, você deve fazer diferente deles. Agora você é nova criatura, e nova criatura não pode ter reações da criatura antiga. Você é nova criatura, e nova criatura não pode ter atitudes da criatura antiga.
E é isso que nós precisamos entender. Porque muitas das vezes acham, né, que podem continuar tendo as mesmas coisas. Alguns até justificam, mas é o meu temperamento, mas é meu jeito de ser. Não, não, Jesus muda temperamento, o Espírito Santo controla, né, o nosso jeito de ser, se nós assim permitirmos, se nós crucificarmos a nossa carne. Depois ele termina essa primeira parte, antes da saudação final, e ele fala assim, evite, porém, no versículo 9, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então, primeiro Paulo fala assim, olha, tenha uma boa conduta cristã. Depois ele fala, e não entra em controvérsias, não entra em brigas, não entra em contendas sobre leis, sobre genealogia, sobre coisas que não têm valor, são inúteis. Essas contendas, muitas vezes chamadas de teológicas, né, muitas vezes só levam ao prejuízo. Paulo está dizendo, olha, isso é inútil, isso não muda nada, isso não tem poder para a salvação do homem, né, você entrar em contenda, em discussão, né, você começar a querer provar, né, que se deve viver na lei, ou se deve viver na graça, se deve agir assim, ou desse outro jeito. Eu vejo assim que as pessoas às vezes entram em tantas contendas, em tantas confusões, enquanto deveriam pregar o Evangelho de Cristo pura e simplesmente, né? Em vez de ter uma boa conduta, em vez de pregar o amor, em vez de pregar o Evangelho, ficam discutindo entre si quem está certo e quem está errado. Então Paulo fala, foge dessas coisas, não entra nessas coisas, isso é inútil, sem valor, né? Cuidado com aquele que provoca, isso provoca divisão na igreja. Então Paulo está dizendo, olha, aquele que provocar divisão da igreja por causa dessas condutas, né, por causa dessas atitudes, por causa dessas contendas, repreende uma, duas, e depois se afaste, rejeite, porque isso não tem valor nenhum. O que eu quero que você grave nesse dia é que você pode sim ter uma conduta exemplar, e não só pode, como você deve ter uma conduta exemplar se você quer agradar a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.